menos, mas vamos trazer dois jogadores que achamos ser importantes, um de lado, um de velocidade e um centralizado. Tá aí o Paulo Pelaipe. Olá, boa tarde, bem-vindos à Seleção Sport TV com o Paulo Nunes. Já tá rindo antes de começar o programa, o Paulo Nunes. Com o Paulo Nunes, o Eric Faria, o Lédio Carmona, assim que é bom. E aqui estão os resultados da 16ª rodada incompleta, com o jogo Juventude São Paulo que termina hoje. Portanto, diante desse painel, Lédio Carmona, qual o seu destaque inicial? Seja muito bem-vindo à Seleção. Prazer tê-lo de volta. Prazer, André. Tudo bem? Foi bom lá pra você? Foi tranquilo? Foi trabalho, foi bom, foi bem. Ficou muitos torcedores, muitas análises. Você gostou de me ver Você na galera? Naquele estilo aí, você podia manter aqui no Brasil. Eu quero, é só me escalar. Mas aqui o negócio... Muito melhor que vir debater futebol. Aqui o negócio é mais complicado, aqui é mais raiz, hein? Cara, o que eu acho disso aí é o seguinte. Acho que foi uma noite, pra mim, emblemática, que ela comprovou o que já era mais ou menos óbvio. Quem tá brigando pelo título? Flamengo, óbvio. Palmeiras, óbvio, apesar de dar uma queda. E o Cruzeiro, porque eu não concordo com quem diz que o Cruzeiro não teve um bom resultado. Foi um bom resultado para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um bom jogo no primeiro tempo, segundo tempo o Corinthians melhorou, mas empatar na arena do Corinthians é muito difícil. É difícil jogar lá. O Corinthians tinha uma vantagem, o Cruzeiro tinha uma vantagem, empatou. Se comparar com o resultado do Flamengo e do Palmeiras, não foi. Ele diminuiu a distância para o Flamengo. Cara, mas o campeonato é muito longo. E ganhar um ponto na Neoquímica Arena é importante. A minha única dúvida que eu tenho nesse momento é saber se tem um quarto time para brigar pelo título. E esse quarto seria o Botafogo. Essa é a minha dúvida. Para mim, a incógnita do campeonato chama-se Botafogo. O Botafogo vai brigar pelo título ou vai pensar só em vaga para a Libertadores e vai se dedicar às Copas? É a dúvida que eu tenho. Os outros já estão nomeados: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E os resultados da noite passada foram importantíssimos, porque os três conseguiram ótimos resultados fora de casa. Fora. Tô feliz que mesmo sem combinar, a gente está em sintonia. Gravei sobre isso há pouco pro GE. Com isso. Fora. Tô feliz que mesmo sem combinar, a gente está em sintonia. Gravei sobre isso há pouco pro GE. Com isso. Sugerindo a seguinte reflexão. A gente gosta de dizer que o Campeonato Brasileiro é o campeonato da imprevisibilidade, que tudo pode acontecer, mas isso tem caído por terra. O Campeonato Brasileiro está seguindo a ordem econômica, como aliás todas as ligas do mundo, e os blocos estão claramente separados. E assim, se a gente pensar o que a gente projetou antes de começar o ano, Flamengo e Palmeiras brigando pelo título, todo ano a seguir no cenário eles vão brigar. A gente apontava o Internacional, por aquilo que fez no ano passado e no primeiro semestre, como um time que estaria no lugar do Cruzeiro, nesse bloco, né? Tanto que o Inter ganhou do Cruzeiro na segunda rodada de 3-0. E empatou com o Flamengo na abertura, 1-1 no Maracanã. Isso. O Inter teve dificuldades, aparentemente vai se dedicar mais às Copas. Mas o fato de o Cruzeiro estar lá não é nenhum absurdo, porque a gente já projetava um desempenho alto para o Cruzeiro, brigando por Libertadores. E graças ao brilhante trabalho do Leonardo Jardim, hoje ele é o líder do Campeonato Brasileiro por pontos ganhos. O Botafogo está nessa elite econômica, normal que ele esteja nessa expectativa de brigar pelo bicampeonato, a ver como o Danilo e o próprio Arthur Cabral entram no time, né? E a sequência de campeonato com um técnico novo. De resto, alguém se surpreende com o Santos voltando da Série B em dificuldade, o Vasco, Corinthians e Galo no meio da tabela, Fluminense também? Para mim, zero surpresa. A grande surpresa do campeonato é o Mirassol, 7º colocado. Então, quando a grande surpresa é um 7º colocado, é porque o campeonato na prática não tem grandes surpresas. Mas e o Fortaleza? Em outros anos o Fortaleza também teve dificuldades no primeiro turno. Não é uma novidade para o Fortaleza. E também não acho que é de cair o queixo o momento vivido pelo Leão. Já aconteceu no passado recente, inclusive, né? Então eu vejo o campeonato como Lédio, assim, tudo dentro do script. Eu já imaginava o São Paulo coadjuvante dos pontos corridos, o Grêmio coadjuvante. Não vejo nada que esteja aí que me deixe surpreso, além do Mirassol na 7ª posição, mas insisto, se a grande surpresa é o 7º colocado, é porque o campeonato cada vez mais tem pouco espaço para surpresa. Cara, e quem foi a Itaquera não viu exatamente assim um jogo exuberante. Não foi, não. Não foi. Foi melhor no primeiro tempo. O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. Pro Corinthians foi melhor no segundo, né? O Corinthians melhorou no segundo, mais na imposição, na parte física, mas o jogo foi... Não vou dizer que foi decepcionante, mas foi
aguerrido, né? Foi um jogo aguerrido. Mas, muito por exemplo, físico. você esperava mais do Corinthians nesse jogo? Não. Porque o Corinthians tem uma capacidade de amarrar jogo. O Corinthians né? não, eu esperava mais do Cruzeiro. O Corinthians amarra jogo, ou enfeia jogo, como que enfeia, né? O Corinthians enfeia jogo. E quase ganha o jogo. Quase ganha o jogo. Agora, o Cruzeiro passou em mais o seguinte, ele fez um bom primeiro tempo, segundo tempo cansou, e aí é um problema que o Cruzeiro vai ter que resolver se quiser ser campeão brasileiro. Ele tem um elenco Exato, concordo, Alex. abaixo do Palmeiras e do Flamengo. As alternativas de banco do Cruzeiro... O Matheus Henrique vai voltar, né? Já encorpa bem, são né? menores, Já esperou? são mais reduzidas, bem mais reduzidas que o Flamengo e Palmeiras. E até do que o Botafogo, hein? E aí ele vai ter que resolver. E o time está cansado, está desgastado. Ficou de 4-0 do Juventude, mas no início o jogo não estava tão tranquilo, não. Quando fez o primeiro gol, abriu. Então, ele conseguiu... Não é fácil enfrentar o Corinthians. Não. Por isso que eu acho que o resultado para o Cruzeiro não foi desastroso. Foi um empate fora de casa contra um time difícil de ser batido em casa. Eu acho que nem pro Corinthians, eu sinceramente achei... Não acho que o Corinthians um resultado ruim também. Exato, eu achei positivo o resultado. Não tomou gol, né? Para os dois times. O Corinthians vinha de uma atuação ridícula. Esse é o ponto. Para quem viu o Corinthians contra o São Paulo ridícula. E viu ontem, já viu alguma evolução, pelo menos, né? Ridícula. Ficou aquela dúvida, mas o Dorival tirou o Memphis, o Memphis jogou bem ontem, para os padrões do Memphis no Corinthians, jogou bem, criou as principais chances. O Corinthians não tem o Yuri Alberto, que faz muita falta, né, gente? Teve um duelo Se não tem o Yuri Alberto, faz muita falta na vida do Corinthians. Deve voltar no próximo jogo, ter alguns minutos para poder ser titular contra o Palmeiras. Do Corinthians em então você pega o que o Corinthians não fez contra o São Paulo, e ontem ele competiu, se doou, competiu contra hoje o melhor time do campeonato, que é o Cruzeiro, o líder da competição. Somou um ponto, poderia no segundo tempo ter tido uma vida melhor. E o Cruzeiro idem, cara. Com o pontinho que ele soma, ele se mantém na ponta. Tudo bem, tem um jogo a mais, cara, mas o campeonato tem 38 rodadas. Chegou a 16 jogos sem derrota do Cruzeiro, que é uma marca importante, não perder. Mais uma rodada sem tomar gol, porque depois da Copa do Mundo ele não tomou gol. Ele ganhou do Fluminense 2-0, ele ganhou do Juventude 4-0 e ontem foi 0-0. O setor defensivo. Tomou gol do Grêmio, né? Mas foi em casa. Acho que o Cruzeiro tá numa sequência de 5 jogos sem tomar gol fora de casa. É difícil. Ganhou do Juventude 4-0 e ontem foi 0-0. O setor defensivo do Cruzeiro é muito bom. Por sinal, o Fabrício Bruno tá jogando bem. O Villalba tá jogando bem, cara. Os dois zagueiros foram bem ontem. O próprio Fagner tá bem no... Sim. Mas o Kaique Bruno é uma ótima... O Fagner já não jogou. Fez um jogadaço. Uma ótima aparição. Quase foi gol do Christian brasileiro, o Kaique Bruno, lateral esquerdo. Eu tô elogiando o Memphis, porque ontem o Fabrício Bruno marcou o Memphis. Jogador velocíssimo. E assim, eu acho até que o Fabrício Bruno, na média, levou a melhor, mas o Memphis conseguiu em alguns momentos. Até que ele debochou do Memphis. Fabrício, né? Foi. E ficou dando uma risadinha assim, né? Mas teve lance em que o Memphis conseguiu. Ele ganhou a jogada na velocidade. Porque, cara, o Fabrício é um jogador de mano a mano que, cara, jogou super bem contra a Inglaterra e o Wembley pela seleção. Então, assim, e em alguns momentos o Memphis conseguiu se desvencilhar, porque o Memphis, pra mim, ele escolhe jogo, assim, né? Tem jogo que ele decide, esse aqui eu vou jogar, esse aqui eu não jogo. Ontem ele decidiu jogar, teve dificuldade porque foi bem marcado, mas conseguiu acertar uns bons chutes. Então, assim, essa visão que eu tenho, assim, positiva do empate dos dois. Só um ponto, assim, eu acho que ter o Yuri em campo melhora o Memphis também. Verdade. Muito. E é uma dupla que se encaixou muito bem, assim, né? E até com o próprio Garro. A opção que ele dá pro Garro de passe. E aí, assim, essa coisa assim, o Memphis não jogou bem contra o São Paulo. Cara, o Romero é um outro estilo completamente diferente do Yuri, né, cara? Assim, então, eu acho que até isso, quando você tem boas companhias, você eleva o teu nível de jogo. Né? Aquela alteração tá mal explicada, né? A melhor jogada do Corinthians contra o São Paulo do jogo foi o do passe dele. Tá mal explicada aquela alteração. Eu ainda acho, pelo aspecto psicológico, você tomando uma surra do seu rival, como o Corinthians estava tomando do São Paulo, você não pode tirar o seu camisa 10 do melhor jogador. Concordo. Deixa sangrar na arena junto com você, cara. Perfeito. Concordo. E assim, o Corinthians, se tivesse perdido ontem, teria uma turbulência forte. O próximo jogo é o Botafogo, sábado, no Rio. E quem está feliz também, nessa nossa visão doce, nessa nossa visão positiva do 0-0 de ontem, é o Cássio, cara. Porque foi para a Neoquímica Arena, foi bem tratado, homenageado no telão do estádio. Fez defesas importantes, não levou gol. O Cássio não precisou comemorar uma vitória contra o Corinthians. Exato. O Cássio era o mais feliz. Viu os ex-companheiros. Pro Cássio foi maravilhoso, né? Esse é o placar dos sonhos pro Cássio, né? É que ele tô brincando, mas assim,
O fato dele também não precisar vibrar contra o Corinthians é bom também. E não tomar gol. E não me surpreende ele ser bem tratado Tem que ser. em Itaquera, porque surpresa seria o contrário, O contrário, né? exatamente. Alguém vaiar o Cássio, xingar o Mas isso a Cássio. torcida do Corinthians faz muito bem. O Renato Augusto voltou lá pra jogar pelo Fluminense ano passado. Foi ano passado. Foi super bem, Foi. também, assim, reverenciado, aplaudido. Isso a torcida do Corinthians faz bem. Eu só acho, voltando à questão do resultado, a gente que eu falo no geral, a gente tem uma dificuldade de entender o campeonato, né, cara? Faltam 22 rodadas. Tem um terço do campeonato, que, na verdade, que um né? empate entre Corinthians e Cruzeiro foi um mau resultado. Mas por quê que foi um Não, mau mas resultado? ninguém- Faltam 22, não, Sim. estou falando do senso comum. 22 rodadas, cara. Não, e também é tirar o Corinthians pra nada, né? Vamos dar outro Achar- exemplo. achar se, que também- se o Flamengo ontem só empata em Bragança, era mau resultado do Flamengo? Normal. Não era um mau resultado Normal. do Flamengo, cara. É que muita gente tá vendo esse empate do Cruzeiro, assim, mais ou menos, porque o Palmeiras ganhou do Fluminense fora de casa, que era um resultado que talvez as pessoas não imaginassem, e que o Flamengo ganhou do fora de Bragantino. casa, do Bragantino. Porque se Flamengo e Palmeiras empatassem fora de casa, por exemplo, era uma rodada a menos pro Cruzeiro. Sim, mas, por Tendo ido exemplo- a Itaquera jogar um jogo difícil contra o Corinthians. Mas entendeu? o Cruzeiro ganhou do Fluminense semana passada no Maracanã e o Flamengo perdeu pro Santos. Exato. Entendeu, cara? O campeonato é Mas isso. é assim. E né? o Palmeiras empatou com o Você só não pode ter uma sequência de pancada, entendeu? Isso é que desgoverna Mas você falou uma coisa que eu concordo muito. O Cruzeiro tem que se preocupar porque Não, o elenco. A maioria das vezes que ele troca o Marquinhos e o Eduardo. E o Marquinhos não foi bem Exatamente. contra o E o Juventude, próprio não Eduardo foi bem. também É. não tá, né? Não é aquele Eduardo do Botafogo. Então, aí eu coloco o Gabigol ou tiro O Gabigol e o Matheus Pereira disputam uma posição ali, né? Mas essa é a dificuldade. Assim, o time titular do Cruzeiro, ele encara qualquer um. Exatamente. Mas elenco é a dificuldade dele. Exatamente. Tem uma vantagem que foi o vexame que ele deu na Sul-Americana, não joga com Não competição joga internacional. mais, exato. Enquanto o Palmeiras joga Libertadores, Flamengo é Libertadores, mas joga a Copa do Brasil, né? A ver como o próximo jogo o Cruzeiro vai receber o Ceará e o Flamengo vai receber o Galo. O Léo Jardim deu uma declaração engraçada. E o Palmeiras recebe o Grêmio. Não sei se vocês viram sobre o gramado da arena, né? Não, vi. Ele falou, o gramado é maravilhoso, só que nos atrapalhou, porque é um gramado rápido e o nosso time não tá Habituado. acostumado a jogar com... O Cruzeiro tá acostumado com aquilo. Nele. Narrou um fato. E parece que a diretoria do Cruzeiro tá ouvindo, sim, o Lédio Carmona, o dirigente Paulo Pelaipe, já apontou os reforços que o Cruzeiro tá buscando nessa janela que vai até o comecinho de setembro, ou seja, tem tempo. Quem quiser pausar para ler, mas o importante mesmo é esse aqui, ó. Cruzeiro vai reforçar o elenco em torno de 2 a 3 jogadores. 2 jogadores nós estamos em negociações, algumas mais aprofundadas, outras menos, mas vamos trazer 2 jogadores que achamos ser importantes, um de lado, um de velocidade e um centralizado. Tá aí o Paulo Pelaipe